detalhes dos nossos serviços e vamos utilizar na etapa 3 alguns scripts do próprio Nmap aí para fazer esse detalhamento de serviços vulneráveis, beleza? Então vamos lá. Salve galera, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos aí à nossa primeira etapa, onde nós vamos falar sobre o que é a enumeração de serviços. Então nós vamos falar, galera, desse conceito, tá? E mostrar, assim, como as vulnerabilidades são exploradas aí por meio dessas técnicas, né? Então a enumeração, ela basicamente estabelece uma comunicação entre os hosts alvos e o servidor ali que está atacando, né? Da onde parte, né? O computador da onde parte o ataque, né? Então essas vulnerabilidades, elas podem ser utilizadas para a exploração de um sistema. E aí nós temos dois conceitos, né? Na próxima etapa, nas próximas etapas, nós vamos falar de varredura, certo? Mas aqui a gente vai falar de enumeração e tem uma diferença aí entre eles. Então a etapa de varredura, ela busca encontrar as vulnerabilidades sem dar muito detalhe, enquanto a enumeração traz detalhes mais refinados aí de cada uma das vulnerabilidades varridas. É quase como se fosse assim, a varredura, eu vou descobrir que portas estão abertas, certo? É como se tivessem vários cômodos da casa, eu vejo quais estão abertas, isso é a varredura, e depois eu faço a enumeração, que é entrar nesses cômodos e verificar tudo que tem lá dentro, certo? E detalhar tudo que está lá dentro. Então essa é a função da enumeração. Então, tipos de enumeração, tá, galera? A gente tem várias aqui, né? Como a NetBIOS aí, temos também a de SNTP, muitas coisas assim relacionadas a protocolos de rede, a serviços aí relacionados à rede, tem serviços de DNS também que trata dos domínios, tem enumeração também de servidores de arquivo, certo? Tudo que envolve aí o tráfego de informações, eles podem acabar sendo vulneráveis, né? Por exemplo, no Windows, tem enumeração do RPC, que é o controle de desktop remoto também. Tem vários problemas relacionados a isso, certo? A questão, pessoal, de mitigar esse tipo de problema, ele é basicamente configuração, tá? Questão de manter portas fechadas, o sistema atualizado, porque às vezes tem bugs, certo? Que acabam sendo uma brecha, ok? Então, a enumeração, ela tem alguns tipos de técnicas, tá? Para extrair usernames partindo de IDs de e-mail, extrair informações através de senhas, força bruta mesmo, com listas de palavras, utilizando também extração de usernames pelo SNTP, descobrindo também os nomes de grupos de usuários, os admins, os devs, enfim, e também extração de informação por meio de DNS aí, tá? Trabalhando com redirecionamento de domínios. Então, de forma geral, né, como funciona a enumeração? Você faz a identificação dos alvos, certo? O escaneamento de portas, identificar que portas estão abertas, fazer verificações aí dentro do sistema e identificar os componentes, né? Então pode ser serviços web, servidores, sistemas operacionais, os devices conectados, quais são os computadores conectados na mesma rede e por aí vai. E aí temos as portas e os serviços enumerados, né? Então, nós podemos numerar a porta 53, 135, que é de controle de desktop remoto do Windows, NetBIOS, SMB, que trabalha aí com compartilhamento de arquivos, servidor Samba, tá? E costuma-se dizer que ele é bem vulnerável nesse ponto, né? Então, os protocolos do UDP, TCP, e também nos protocolos de e-mail, certo? Então, essas aqui são as portas comuns enumeradas desses serviços. Então, as informações que são enumeradas, certo? Que são detalhadas. A rede de origem, certo? Onde que o computador está conectado, todos os usuários e grupos de usuários dentro de uma máquina, saber quais são as tabelas de roteamento da rede, configurações de serviço e de auditoria também que são feitas na máquina, no sistema, nome de máquinas, aplicações instaladas, banners e detalhes aí mais aprofundados aí sobre DNS e SNTP. E algumas ferramentas para a gente trabalhar com a enumeração, né? Tem o NBT Scan, DupSec, SMB Scanner, Nmap e Netcat. Nós vamos usar principalmente esses dois últimos, o Nmap e o Netcat. Bom, então de uma forma geral, galera, a gente falou aqui de varredura e enumeração em redes de computadores, certo? Então qualquer dúvida é só rever. Tem bastante termo técnico aqui, por exemplo, a questão das enumerações, vale a pena vocês olharem com mais detalhe cada uma delas, ok? Vou voltar aqui. Bom, então é isso, pessoal. Daqui pra frente a gente vai na prática agora usar algumas ferramentas do Kali para fazer essas operações de varredura e enumeração, ok? Então, até lá. Salve, galera. Então, chegamos na nossa etapa 2 e agora nós vamos falar de enumeração utilizando o Nmap. Então, nas aulas anteriores, nós aprendemos a fazer as varreduras de rede, encontrar os dispositivos, tá? Nós vamos utilizar de novo agora para detalhar as informações varridas, ou seja, dos nossos dispositivos encontrados, beleza? Então, vamos lá. Então, a gente vai fazer aí
esse processo de enumerar, que é o detalhamento do serviço, né? Como nós vimos na etapa anterior de teoria. Fechou. Salve, salve, galera. Então, estamos aqui na nossa parte prática. Não. Então, aqui, galera, vamos aqui no VirtualBox. Então, nós vamos executar o Kali Linux e o Metasploitable, tá? Que é o sistema operacional que a gente instalou no módulo de varreduras de rede, tá? Então, vamos começar aqui. Vou pegar aqui no meu VirtualBox. Eu já tenho eles abertos, tá? Tanto o Metasploitable como também o Kali Linux. Tá? Deixa eu dar um Enter aqui, só para aparecer, beleza? E aqui eu tenho o meu Kali, certo? Estou aqui no terminal. Agora, galera, vamos ver o seguinte, vamos fazer uma varredura para encontrar o nosso dispositivo de novo e vamos entrar nele, certo? Então, esse daqui é o meu IP, tá? O IP da minha rede. Então, bora rodar aqui. Ele vai encontrar nosso dispositivo. Demora alguns segundos para executar, né, essa operação, certo? Então, vou pausar rapidamente e volto assim que terminar. Então, aqui feito, pessoal, a nossa varredura de rede. Então, veja que ele encontrou, tá, né, algumas portas abertas nesse IP, tá, que é o 104, que é o mesmo aqui do Metasploitable. Se quiserem verificar, roda o comando ifconfig, e aqui init address, vai ver que é o IP da máquina, tá? Então, ele tem vários serviços abertos aqui, ó, de várias portas, certo? Então, ele mostra aqui os serviços que estão abertos com mais algum detalhamento, certo? Bastante coisa aqui, tá? Então, aqui, agora a gente encontrou, tá? Encontramos as portas no dispositivo. O próximo passo agora é detalhar esses serviços, né? Então, vamos começar aqui vendo, deixa eu voltar aqui, o nosso comando, tá? Então, agora, pessoal, eu vou começar identificando o sistema operacional da minha máquina. Então, vocês podem pegar aqui nmap-o, tá? De sistema operacional, passa o IP e vamos rodar. Então, isso daqui leva um pouco de tempo, pessoal. Eu vou pausar aqui e volto assim que concluir. Pois bem, galera, depois de terminar de rodar, então nós podemos ver aqui novamente as portas abertas, mas olha que interessante, ele mostrou aqui, ó, Linux, certo? Então nós estamos lidando aqui com um sistema operacional Linux, tá? Vamos ver aqui. Agora o próximo comando é, vamos encontrar, tá? Aqui, deixa eu botar mais um pouco. Agora eu posso encontrar também, pessoal, a versão dos serviços que estão rodando. Então nós usamos aqui o comando do nmap -a maiúsculo. Então a gente vai ver que todos esses serviços aqui, eles vão trazer para mim detalhes, certo? Então eu vou saber versão e tudo mais. E uma coisa importante, galera, esse tipo de enumeração, né, o nmap ele provoca o que chama assim de muito ruído, ele é muito espalhafatoso, né? Então, se tiver algum tipo de firewall na rede onde você está tentando rodar, pode ser que ele barre o teu comando, certo? Mas aqui no nosso caso, como não há, ele funciona de boa. Então vamos esperar mais algum tempinho, eu volto já já. Então aqui ele terminou, pessoal, a enumeração. Vamos voltar aqui porque ele gerou muita informação para nós, tá? Ele começa aqui. Então beleza, ele encontrou serviço, porta 21, a versão aqui alguns dados sobre o serviço FTP, aqui a versão, tá? Da mesma forma, nós temos aqui outros serviços do Telnet, SMTP, as cifras utilizadas, vamos ver aqui mais aqui, a versão do servidor web, tem o Apache rodando aqui dentro, tá? Então tem vários outros serviços, por exemplo, o servidor Samba, na versão 3. Então tudo isso, pessoal, importa, a versão do MySQL rodando aqui também. Então tudo isso é muito importante, galera, de notar que são dados expostos que podem comprometer, tá? Então você pode encontrar vulnerabilidades comuns para cada uma dessas versões de sistemas aqui e invadir, né? E fazer aquilo que a gente chama de capture the flag, encontrar alguma informação lá dentro que você queira. Então tem vários serviços, todos os serviços abertos eles estão com os detalhes aqui definidos, certo? E eu posso refinar, tá, esse comando, certo? Aqui eu posso saber, por exemplo, a versão de um serviço que está sendo executado. Por exemplo, aqui vamos pegar... Eu quero ver um serviço que está rodando na porta 22, certo? Que é o SSH. Tá? Então vou rodar aqui sudo nmap. Vamos aí aguardar só mais alguns instantes que ele roda para nós, beleza? Então feita a enumeração, então encontra aqui os dados, certo? Sistema operacional Linux, tá? Informações sobre o protocolo, a versão do SSH. Então tem várias informações aí, tá, galera? Bom, então é isso. Existem muitas outras flags, muitos outros parâmetros que a gente pode trabalhar, tá, dentro do nmap, dá para fazer a enumeração. Então vamos executar aqui mais um último comando só. Eu quero mostrar aqui que a gente pode pegar também por um range de portas, um intervalo aqui. Deixa eu voltar aqui rapidinho, mais um pouco. Deixa eu voltar aqui, acho que eu acabei passando do comando. Aqui. Ó, então aqui eu quero varrer, pessoal, dentro da minha máquina, todas as portas entre 21 e 445. Eu não preciso varrer tantas portas, eu limito ali o intervalo. Então vamos ver lá. Então aqui concluído a enumeração, certo? Então encontrou aqui, ó, da porta 25 até a 139, tá? Algumas aqui. Então a gente consegue todo o intervalo de redes aqui também, pessoal. Então veja, eles estão aqui ordenados, certo? Aqui eles não estão ordenados, aqui eles aparecem ordenados. Então vai da 21 até a 445, beleza? Então assim, são algumas formas de utilizar o nmap para fazer numeração de serviços.
E vocês podem explorar aí vários outros comandos e combinações, beleza? Então é isso, galera. Fechamos aqui nossa etapa. Nos vemos na próxima. Salve, galera, beleza? Então, estamos aí na nossa terceira e última etapa do nosso curso. Então, nós vamos falar aí sobre a utilização de scripts no Nmap, tá? E dessa forma, a gente automatiza essas tarefas aí de varreduras e enumerações com o Nmap. Então, nós vamos falar aqui do NSE, que é o Nmap Scripting Engine, que é um dos recursos aí mais utilizados e mais poderosos do Nmap, porque ele automatiza essas tarefas aí relacionadas à enumeração e varredura. E ele é marcado por a palavra-chave --script. E aí temos uma série de scripts dentro do NSE. Então a gente pode utilizar o Nmap para buscar vulnerabilidades, encontrar também os exploits, testar também vulnerabilidades de ataque DOS, inclusive para fazer simulações também, encontrando subdomínios, entre outros. Então tem muita coisa que a gente pode utilizar aí com o Nmap, tá? Então vou fazer alguns testes agora com vocês. Vamos executar esses scripts do Nmap. Então, galera, esses scripts que nós vimos antes, tá? Eles são todos disponíveis dentro dessa pasta aqui. Eu vou dar um reset. Voltar aqui, dar um reset. Ctrl+. Nós podemos entrar, deixa eu dar um CD, voltar lá no home. Então, nós podemos acessar a pasta cd/user/share nmap/scripts. Vamos executar um ls aqui, vamos ver. Tem vários tipos de scripts aqui, pessoal, para os mais diversos fins, né? Como eu descrevi antes. Vocês podem aí, se quiserem, tiverem tempo, estudar cada um deles. É muita coisa mesmo, mas é muito bom ter aí esse arsenal de scripts. Então, agora a gente vai testar alguns deles, ok? Então, vamos lá. Então, aqui, galera, nós podemos usar um comando chamado nmap -script help e o nome do exploit, certo? Ou melhor dizendo, o nome do script. Esse script aqui que eu estou buscando é o exploit. Então, vamos ver aqui. Ó, ele traz um monte de informações, certo? É bastante coisa, toda uma descrição completa sobre o script, o que ele faz, vocês podem ler também. É bastante coisa, certo? E isso pode ser feito com todos os scripts que temos aqui, né? Eu vou rodar o ns de novo. Então, nós temos aqui um balaio deles. Então, rodando o help script do Nmap, a gente pode executar vários deles. Agora, eu vou executar o comando, o comando do Nmap, o script e exploit. Tá? Vamos rodar o exploit no site do scanme nmap.org. O scanme, ele é um servidor para teste do próprio Nmap, certo? Ele já tem algumas vulnerabilidades nele, próprias aí para a gente testar. Então, vamos lá, olha que legal. Nós varremos aqui com o exploit. Então, o que ele mostrou aqui? Mostrou que ele encontrou aqui dois serviços abertos, o SSH e o HTTP, certo? E mostrou aqui, ó, tipos de vulnerabilidades. Olha que da hora. Então, basicamente, ele demonstra dessa forma como a gente encontra uma vulnerabilidade dentro do scanme. Isso pode ser utilizado para qualquer site. O que a gente pode fazer também é utilizar o Nmap. Um outro exemplo interessante, pessoal, de utilizar o Nmap, nós podemos encontrar subdomínios dentro de um domínio. Por exemplo, aqui. Deixa eu limpar a tela. E eu vou subir aqui. Olha que interessante. Eu vou mapear a porta 80, tá? E vou utilizar um script chamado dns-brute.nse no domínio nmap.org. Então, vamos rodar e ver o que acontece aqui. Olha, ele já encontrou, certo? Então, ele encontrou aqui na porta 80 alguns resultados, ó. Chat.nmap.org e um determinado IP, certo? E passando também um IPv6 aqui, tá, galera? E também o DNS, beleza? Apontando, tá? O domínio apontando para um determinado IP, tá? Então, nós podemos utilizar aí vários scripts, galera, dentro daquela lista. No Nmap, no site do Nmap, tem toda a documentação desses scripts, certo? Inclusive aqui, vou mostrar rapidamente para vocês, os scripts do Nmap. Podem usar aqui a documentação como base, é muito legal, beleza? Bom, então é isso, galera. Nós estamos aqui finalizando o nosso curso. Qualquer dúvida, podem entrar em contato pelo Rooms e pelo Discord, certo? Então vamos partindo aí para os próximos cursos. Até lá!